bobagem. Pare de falar que a vida já não vale a pena. Existe um plano lá do alto pra quem larga a mão do que não presta. Vem pra cá do jeito que tá, Jesus apara as arestas e te transforma em nova criatura. Vem que tudo é possível ao que crê e deposite as suas confianças em Deus. Sai dessa pior, Jesus tem coisa melhor, bem melhor. Eu sei de cor, ouça um bom conselho, fale um pouco sozinho e dance em frente ao espelho. Cante no chuveiro e não há nada de errado com isso. Exale pelos poros o bom perfume de Cristo. Levanta logo dessa cama, mesmo sem acreditar, existe alguém que te ama, que se importa com as suas lutas. Sai dessa deprê depressa, a vida tá lá fora, é só abrir as janelas e um sorriso pra quem passa em seu caminho. Ame, jogue flores, divida o amor e a salvação que vem dos céus. Sai dessa pior, Jesus tem coisa melhor, bem melhor. Eu sei de cor, ouça um bom conselho, fale um pouco sozinho e dance em frente ao espelho. Cante no chuveiro e não há nada de errado com isso. Exale pelos poros o bom perfume de Cristo. Oh, oh. Na 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 na. Ame e jogue flores, divida o amor e a salvação que vem do céu. Sai dessa pior, Jesus tem coisa melhor, bem melhor. Eu sei de cor, ouça um bom conselho, fale um pouco sozinho e dance em frente ao espelho. Cante no chuveiro e não há nada de errado com isso. Exale pelos poros o bom perfume de Cristo. Oh, na 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 na. Danilo Mello, hoje aqui no Conexão, você pode participar e interagir sobre o tema de hoje, trabalho em casa, trabalho home office. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curte lá, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. No nosso Twitter também, lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento. Tem o nosso Instagram também, tem fotos que só vão para o Instagram, então seja o nosso seguidor também. Agora eu quero saber do Marcelo. Marcelo, houve alguma resistência quando você saiu da sua empresa, né? Você era empregado e foi trabalhar em casa? Seus pais, por exemplo, eles não viram com um certo preconceito? Não, na realidade, assim, eu sempre fui representante comercial, né? Então, eu viajava muito. Então, eu já ficava mais fora de casa do que dentro de casa. Então, na realidade, isso foi bem natural mesmo. Né? Na época que eu comecei a trabalhar em casa, eu morava na casa da minha mãe. Então, assim, tinha o meu canto, né? Então, ficava fora um tempo, voltava à noite, ficava trabalhando. Meio que isolado, vamos dizer assim. E por esse motivo, na realidade, depois que eu conheci a Carol, a gente também trabalhava de casa, a gente foi, e eu, Marcelo, na realidade, fui buscar um escritório fora, onde não deu certo e eu voltei. Então, em termos de resistência, não teve nenhuma. Eu acho que foi bem natural até o processo para home office. Tá. Agora, do Danilo. O Danilo teve a experiência de ter um estúdio em casa, né? E agora tem um estúdio em outro lugar. Você tem mais disciplina, você é mais disciplinado agora
do que quando você... Eu sei que o músico ele tem uma dinâmica bem diferente, né? Sim. Mas você é mais disciplinado agora, você rende mais, o seu rendimento é melhor? Com certeza. Eu acho que essa fase de você trabalhar em casa, quando você inicia tudo, na maioria das vezes você não tem tanta organização para poder iniciar um trabalho em casa, né? Então você começa a aprender, você não tem tanta experiência, então tem muita coisa que te atrapalha no teu crescimento profissional. No meu caso foi exatamente assim. Além de não conseguir realizar tudo aquilo que eu pensava e precisava para o meu trabalho no início, eu tinha essa dificuldade da organização, né, de horário. Meu trabalho eu presto serviço para pessoas que precisam de um prazo. E quando você trabalha em casa, no início, você não tem tanta estrutura para poder atender bem o teu cliente. Pelo menos foi assim no meu caso. O tempo foi passando, eu fui me organizando, conseguia fazer esse trabalho numa sala, num quarto, né, da minha casa, onde eu tinha ali a concentração e a disciplina para poder fazer o trabalho bem feito. E agora que eu estou no estúdio, eu rendo muito mais, né? Você está ali exclusivamente para trabalhar. E quando eu vou para casa, também eu tenho um lugar onde eu faço as minhas coisas. E eu, no meu caso, já tenho 2 filhos, né? Minha esposa. Então, assim, é um pouco mais complicado de conciliar o trabalho em casa, família, né? Como no início. Mas eu ainda consigo trabalhar bem, assim, trazer as coisas do estúdio, né, para casa, para poder tá ajustando as coisas e fazendo. Eu já estou mais organizado nesse aspecto. Agora, na geração dos nossos pais, era muito difícil você ver uma situação como essa, né? É uma tendência no mercado, na nossa geração agora? É uma tendência, até mesmo por economia. Né? Porque tem muitos empresários, jovens empreendedores surgindo e uma economia, grandes cidades por causa do trânsito. Ele falou uma coisa interessante de atender o cliente, né? Porque assim, para home office tem diversas coisas que você pode fazer. Às vezes você mora em apartamento, aí não fica muito legal você receber o cliente lá na sua casa e tal. Faça uma reunião em outro lugar, nesse primeiro contato, se você não quer receber ele na sua casa. Depois, quando se torna mais íntimo, né, igual você disse, tudo bem. Para trabalhar em home office tem que ser criativo e flexível. Com horário, né? Com as situações inusitadas. Agora, eu estou aqui no nosso Facebook, Cláudia. Eu quero mandar um abraço para o Ronildo Alencar, que está conectado com a gente, com a Eli da Núbia, tem a Cleia também. Deixa eu ver mais aqui, o Natanael, um abraço para vocês que estão conectados com a gente. Tem uma pergunta já aqui da Rebeca Fernandes. Ela diz que quer investir no trabalho home office, mas não sabe por onde começar. Né? Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que quer iniciar um trabalho em casa? Bom, a primeira coisa é achar o canto dela ali, né? Montar um espaço físico. Realmente, ter uma mesa de trabalho, ter o local onde ela vai guardar as coisas. De preferência, se tiver oportunidade, que seja separado dos outros cômodos. Esta é a primeira coisa. Né, dela. Então, às vezes, ela vai ter que investir mesmo em comprar uma mesa nova, uma cadeira nova. E aí, dependendo, né, ela disse o que ela quer fazer? Não, ela ainda não falou. Perguntei para ela que ela não respondeu ainda. E tem que saber a atividade que ela quer desenvolver também, né? A profissão que ela exerce e tal. Então, dependendo do que ela quer fazer, ela vai ter que, para começar, ela vai ter que ter clientes, né? Ela vai ter que captar esses clientes. Então, hoje se usa muito a rede social para captar clientes, não fazer propaganda. Para ter dinheiro também, você pode pedir empréstimo em banco, procurar instituições que vão te ensinar a fazer isso, como o Sebrae, por exemplo, que vai te ensinar a fazer um plano de negócios. Então, é uma empresa como outra qualquer, não é porque você está em casa que é oba-oba. E vai demorar da mesma forma que uma empresa convencional, às vezes até o lucro também, né? Claro, com certeza. A única coisa é que você não vai gastar com aluguel, mas você vai gastar, quer dizer, vai gastar com ar-condicionado, se você tiver, vai gastar com energia, é a mesma coisa. Só o aluguel que é o mesmo. A gente sabe que é uma cultura nova no Brasil, né? Que tá chegando, o trabalhar em casa. As empresas ainda têm preconceito? Nossa, será que esse profissional vai render mesmo em casa? Eles tomam essa decisão ainda com o pé meio atrás? Existem, sim e não, porque existem softwares, né? Questões que o RH da empresa ou o próprio líder tem como controlar. Certo. O funcionário de empresa mesmo, ele não fica solto em casa, ele tem um controle,
Quem está lá na empresa, o líder dele, sabe se ele está fazendo ou não. Está ligado ao computador. Porque, geralmente, quem trabalha em casa, assim, alguma coisa que precisa escrever ou trabalhar no computador, que não precisa ficar ali o tempo todo junto com o cliente. Existem programas que monitoram isso. Certo. No caso do Marcelo, ele trabalha para ele mesmo, né? Então, você não a única prestação de serviço são para os seus clientes mesmo. Você não tem um chefe, o chefe é você mesmo. Sim, eu tenho, na realidade, duas pessoas que trabalham comigo na edição, né? O meu chefe são os meus clientes mesmo. Em relação ao prazo, Danilo, que estava falando em relação a isso, é importante sim, é muito complicado mesmo. A gente acaba, na realidade, até como trabalho em casa, pegando um pouco mais de trabalho, porque você sabe que você pode estender aquelas horas a mais e acaba, como eu disse, comprometendo, né, no tempo teu de dedicar a outras coisas, que seria a família. Mas organização. É difícil, é muito complicado a organização. Organizar o tempo, né? Muito, muito complicado. No caso que nem a Cláudia falou, quando eu estou fora do escritório, eu acabo monitorando os meninos pelo computador. Então, eu tenho um cronograma de trabalho, eu sei o que eles estão fazendo. Quando o cliente me liga, a gente consegue monitorar isso daí, sei que passo que está. Porque senão acaba comprometendo todo o trabalho. Na sua situação, no seu caso, você já tem mais funcionários na sua casa. Como que é essa relação, assim? Eles sabem que estão trabalhando na sua casa. Confunde? Como que vocês lidam com isso também? Olha, é incrível, porque assim, graças a Deus eles têm um perfil. Eu brinco que hoje eles fazem parte da minha família mesmo, porque é o dia a dia da minha vida, da minha família. Eu, minha esposa e meu cachorro. Então, eles acabam participando 100%. Então, que nem eu brinco, a Thaís tem medo do nosso cachorrinho, o André não tem. Então, às vezes, a gente acaba soltando, sim, num dia que está tranquilo, né? Para poder integrar a esse momento com a gente. Os nossos clientes também acabam vindo por indicação. Então, acaba eles participando da nossa vida familiar. Então, isso para a gente é muito bom, muito Qual importante. é a faixa etária dos seus funcionários? Então, a Thaís tem 18 e o André tem 22. Você tem? Eu tenho 35 e a Carolina tem 29. Tem que ter tem que ter uma faixa etária, assim, tem que ser jovem para trabalhar em home office? Por exemplo, se fosse uma pessoa com mais experiência, talvez não se enquadrasse tanto no perfil da empresa dele, né? Talvez tenha que estar na mesma faixa etária para as pessoas se entenderem. Como que é, Cláudia? Não, porque lá no caso é uma empresa, só que é na casa deles. É na sala? Onde que é? Na realidade, lá são 2 andares, é um sobrado, né? Sobre uma loja. Então, sobe a escada, tem a recepção e uma sala que é o escritório. E um banheiro individual, né? Que ali a gente divide bem. Então, quando eu quero ir para minha casa mesmo, eu tenho que subir a escada ou para o nosso quarto. A gente consegue dividir. É uma empresa. O que acontece, independente da idade, porque tem muita gente mais velha hoje que está optando por trabalhar em casa, até mesmo porque está trabalhando como consultoria e tal. Tem uma coisa interessante, que no caso da empresa dele tem esse diferencial, que lá ele tem os funcionários, mas a maioria das pessoas que trabalham em casa estão sozinhas. Então, essa pessoa precisa ter o perfil de aguentar a solidão, porque é solitário, muito solitário. Você vai é igual a educação à distância, né? Tem gente que não suporta estudar, não, tem que estar inserido na sala de aula. Tem que ter. Então porque assim, a integração ela é importante também, né? A pessoa não fica muito excluída também do mercado, do contexto, da dinâmica, a pessoa vai ficar antissocial, tem que tomar cuidado. Por isso que por exemplo, tem empresas que quando a pessoa está ligada a uma empresa, ela trabalha sozinha, solitária, sozinha, é ligada a uma empresa, então de vez em quando ela vai lá na empresa, uma vez por semana, e ela tem os colegas lá. Agora, quando é um consultor ou um autônomo, diferente do Marcelo, que ele tem que participar de feiras, de reuniões, porque senão ele realmente fica isolado do mundo, né? Tem que estar sempre em contato com o cliente. E não é para qualquer um mesmo, a solidão, ela é difícil. Ela é complicada, porque tem gente que gosta de conversar, trocar ideias, né? Contar, nem que se for de alguma coisa durante o que aconteceu à noite, e a pessoa sente falta disso, e é perfil, e começa a ficar triste em casa. Então, se vê que não dá certo, parte para outra. Agora, a gente sabe que às vezes é difícil você coordenar o seu tempo dentro de uma empresa, né? Como que você precisa... Não, eu vou acordar, vou tomar café da manhã. Você precisa ter uma rotina mesmo trabalhando em casa? Rígida, né? Porque senão... Eu acho que você corre mais risco, inclusive, do que quando você está dentro da empresa, Exatamente, porque na empresa você tem um horário para chegar em casa
Não, né? É lógico que você tem um horário a cumprir, tem o cliente que está lá te pressionando, mas é acordar, tomar seu café da manhã, sei lá, quem tem criança, levar as crianças na escola, tal, e aí voltar. Quem não tem, não ficar de pijama o dia todo, porque a tendência, ainda mais agora no frio, já estou em casa mesmo, não vai vir ninguém aqui, eu vou acordar de pijama, eu vou ficar de pijama. Daqui a pouco o cliente está lá na sua porta. Não, e nem isso, mas é uma coisa tão assim que você começa a ficar desanimada, fala, nossa, porque a aparência, mesmo que é só para você, isso conta, né? Então vá, toma o seu banho, coloca uma roupa legal. Eu sempre falo assim para as pessoas, vai que tá pegando fogo lá no prédio, você tem que sair correndo, você sai de pijama. Então, fique pronto, né? E aí, se chega alguém, você vai ter como atender. E ainda assim, mesmo sendo na sua casa, o escritório, trazer uma postura profissional, né, para a pessoa. Imagina, você tá lá, aí tá a mesa exposta, tá você de pijama ainda, é meio estranho, né? E essa... Isso pode comprometer a credibilidade do seu trabalho. Claro, não pode ser bagunçado. E até mesmo as pessoas que moram junto com você. E o horário de terminar também. Porque na empresa, você das 5, 6 horas, dependendo da empresa, você vai embora. E na casa não tem fim. Você acaba misturando a vida pessoal com a vida profissional e aquilo embaralha a sua cabeça e não faz bem. Inclusive, é o pior problema, assim, para quem trabalha em casa. Desculpa interromper. Imagina, é para interagir mesmo, Danilo. Mas quando você mistura... Porque assim, o ser humano ele precisa ter uma vida social. Sim. Né? Precisa alimentar a questão pessoal, se divertir, sair, passear, curtir a família, os filhos, a esposa. Porque senão daqui a pouco, por conta do trabalho, você acaba comprometendo todo o andamento da sua vida. Né? Então assim, eu trabalho por conta há muito tempo já, né? Em casa eu trabalhei bastante tempo e agora há 4 anos que eu tenho o estúdio, né? Então assim eu consegui aprender muito essa situação, porque se você começa a priorizar só o trabalho, você acaba esquecendo do resto e você tem sua vida para viver. O trabalho é parte da vida, né? E eu acho que tem que ter um equilíbrio grandioso aí, porque senão você compromete o restante. E você colocar disciplina também nas pessoas da família. Porque assim, por exemplo, ainda mais quem tem criança, quem tem adolescente em casa. Tinha um caso, por exemplo, que era uma mulher que trabalhava e o filho batia na porta, falava, eu quero lanche, 3 horas da tarde. Não, vai fazer seu lanche, você tem 14 anos, né? Então, assim, é colocar disciplina. Não estou aqui sem fazer nada. Eu estou trabalhando. Então, as pessoas precisam entender isso. Mas, para as pessoas entenderem isso, a própria pessoa precisa entender. Ela precisa se aceitar que ela está no home office, igual falou do preconceito. Às vezes, o preconceito é da própria pessoa. Eu estou em casa, será que as pessoas estão achando que eu não estou fazendo nada? O preconceito é da própria pessoa. Não, você está trabalhando, você só está trabalhando em casa. Em casa. Tema de hoje, home office no Conexão. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Manda sua pergunta e interage em nossas redes sociais. Até já.